Quando a minha filha era pequena, eu tinha o hábito de pegar e brincar com ela. Vem cá, Júlia, deixa eu ver qual que é o tamanho da tua orelha. Vamos ver qual orelha é maior. Aí eu pegava assim, botava, né, meus dedos na orelhinha dela. E eu vinha aqui, né, pá, a tua orelha é maior do que a minha. E ela era criança, né? Tinha 3, 4 anos. Ela, não, mas tá errado isso daí, pai. Não, mas olha aqui, ó. Eu encostava na orelhinha dela, eu vinha aqui pra minha. Ah, mas a tua orelha é bem maior do que a minha. Ela ficava louca, ela não entendia. Ficava braba. Não fazia sentido, né? Pois é, tu já pensou nisso? Tu já parou pra pensar como que seria medir algo se tu usasse o próprio corpo como régua? Tu sabe que antigamente era assim? Antigamente era assim que o pessoal fazia as medições. Usava as próprias partes do corpo, sabe? Os egípcios, por exemplo, lá na Mesopotâmia também, eles usavam como, por exemplo, o cúbito, o cotovelo, a ponta dos dedos, usavam o palmo, o pé, a polegada. Só que isso tinha um problema, né? Cada pessoa tinha seu tamanho, tinha sua medida, né? Uns tinham um pé maior, uns tinham os pés menor, uns tinham um dedo mais grossinho, uns chupavam um dedo, tinham um dedo mais fininho. Como é que tu ia medir a polegada ou o pé como referência para tu vender algo ou comprar algo se tinha medidas diferentes do corpo, né? Mas era assim antigamente. Só que isso dava muita confusão e era até injusto, né? Acabava sendo injusto muitas vezes. Tu imagina tu ir numa loja, comprar um tecido, comprar alguma coisa, um tecido, comprar uma roupa, e aí aquela roupa ela era vendida de acordo com o pé do vendedor, o dono da loja, né? Ia ser injusto. O dono da loja tem um pé muito maior do que o teu, né? Homens às vezes têm pé maiores do que as mulheres. Então acaba sendo injusto, né? Tu usar as partes do corpo. Foi por esse motivo que foi necessário padronizar algumas coisas. Então, com o tempo, com as rotas comerciais e com a parte comercial foram aumentando, foi surgindo necessidade de unidades de medidas padronizadas. Não usar mais o pé, a polegada, coisa e tal. Então, pensar em várias formas de padronizar isso. Uma das formas foi, não, vamos usar só como referência o pé do rei, a polegada do rei, né, a jarda do rei, né, o braço do rei, a palma do rei. Só que daí aquele rei morria, como é que ficava? Vinha outro rei, e tinha que medir tudo de novo para definir um novo padrão. Então era muito confuso isso. Então, mais ou menos lá em 1790, 1795 na França, foi criado o sistema métrico decimal, com base nos múltiplos de 10. E aí se deu a origem do que nós conhecemos hoje como sistema internacional. Só que até isso acontecer teve muita confusão. Mas enfim, com o sistema internacional, que surgiu lá na França, em 1795, foi definido 7 unidades de medidas fundamentais, que é o comprimento, a massa, o tempo, a temperatura, a corrente elétrica, a quantidade de matéria, que é o mol, que a gente usa muito na química, e a densidade luminosa, que é a candela. A gente vê muito nas lâmpadas como lumens, né? Mas deriva lá da candela também. Daqui a pouquinho eu vou botar isso aqui no documento e vai ficar mais fácil vocês entenderem. Agora a gente está mais conversando, mas vão anotando isso, o que tu achar interessante, mas logo eu vou compartilhar. Então, com essas unidades de medidas padronizadas pelo Sistema Nacional, com a base de múltiplos de 10, ficou mais fácil a gente conseguir definir um padrão para todo mundo. Porque no dia a dia era mais fácil definir, né? Peso, comprimento, tempo, temperatura, se tivesse um padrão. Porque cada um usava o seu padrão, cada um usava o seu corpo, aí não acabava não dando muito certo. Então essa é uma das vantagens de tu fazer a padronização das unidades de medida. Tem uma outra situação que é interessante aqui também, ó. Quando a gente falava em algumas situações, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar aqui um exemplo para ti se eu consigo encontrar. O palmo, polegada, pé, massa aqui, ó, massa e volume. Antigamente o pessoal usava as sementes do carrato, que é uma semente de uma árvore lá. Se não me engano, é uma semente da alfarrobeira. Eu não conheço essa árvore, tá? Mas historicamente era uma semente que definia, por exemplo, ali a massa em quilates para pedras preciosas. Até hoje se usa como referência a água para um litro de água igual a 1 quilo. Até hoje se usa muito isso. Mas antigamente se usava isso como referência, fazia parte do sistema internacional, né? Quer dizer, o litro está lá, é uma referência.
Mas quem definia que era 1 litro era 1 quilo de água. Só que não podia ser qualquer água. Era uma água pura, destilada a 4 graus Celsius, que é onde a água atinge sua maior densidade nessa temperatura. Então, por conta disso, por muitos anos ficou definido como 1 litro sendo 1 quilo de água. Até hoje isso é uma boa referência, mas não pode ser qualquer água, né? Se eu pegar água do mar, ela vai ter uma densidade. Se eu pegar uma água pura, destilada, ela vai ter outra densidade. Se eu pegar uma água com sal, é outra densidade. Se eu pegar uma água e botar vinagre, já tem outra densidade. Então, depois, com o tempo, viram que a densidade influencia também na massa dessas questões, desses líquidos, desses fluidos. Até porque a densidade ela é justamente a massa dividido, né, pelo volume. Então, a densidade influencia bastante no quilo. Mas se usa como referência ainda um litro de água igual a 1 quilo. Em 1790, desculpa, na Revolução Francesa, eles começaram a padronizar algumas medidas, assim como o comprimento. Porque o comprimento ele era definido como a distância entre o Equador e o Polo Norte, entre o Polo Norte e a linha do Equador. Imagina aqui a Terra, né? Polo Norte, linha do Equador, até o centro da Terra. Isso era definido como sendo 1 metro. Ou seja, se entendia que daqui até aqui tinha 10 milhões, né, de metros. Então, 10 milhões de quilômetros. Então, daqui até aqui tinha 10 mil quilômetros, na verdade. Então, dividir isso por esses 10 mil quilômetros, tu teria ali tem 1 metro. Mas era muito impreciso isso, porque para tu fazer essa medição não era um terreno plano, tinha sua, né, os relevos diferentes, não era preciso, era um achismo, né? Era um achismo. Até que fizeram um protótipo de platina e irídio, que acabou virando um padrão internacional durante muitos e muitos anos, como sendo 1 metro. Mas enfim, aí é só um histórico sobre as unidades de medidas, de onde que elas vieram, por que eram assim. Mas a ideia é que isso tudo com o tempo mudou. E por que isso começou a mudar? Mudou porque era necessário ter um padrão universal, era necessário ter algo mais preciso, era necessário que algo pudesse ser reprodutível em qualquer lugar. Como é que tu vai conseguir reproduzir isso em qualquer lugar? Eles tinham que usar como referência fenômenos naturais, coisas que não mudam, entende? Como a velocidade da luz, isso não muda. A velocidade da luz ela é igual aqui no sul, como lá na França, como lá em qualquer outro lugar do mundo, vai ser sempre a mesma velocidade da luz. Então começaram a utilizar fenômenos naturais para definir as unidades de medidas. E isso foi o que mais mudou nesses últimos 2 séculos aí, né? Desde o século XVIII para cá, é que estão sendo redefinidas algumas unidades de medidas, para que seja universal, reprodutivo e independente da parte do corpo humano, né? Senão cada um vai ter a sua medida ali de orelha, cada um vai ter a sua medida de mão, de pé, de braço, e aí não dá muito certo. Fechou? Então esse é só um resuminho, daqui a pouquinho vai ter mais alguns detalhezinhos, vai estar tudo isso no documento. Mas essa é uma introdução para nossas unidades de medida.